eu vou contar pra vocês quais foram os 3 hábitos que eu excluí permanentemente da minha vida. Bom, vocês sabem como é que funciona aqui, sem muita enrolação. Vamos lá então pro hábito número 1 que eu tirei da minha vida, que foi o hábito de apertar o botão soneca. Pois é, gente, tem muitas pessoas que me perguntam: Mai, por onde que eu começo? Mai, qual seria a minha rotina perfeita? Quais são as determinadas horas do meu dia que seria melhor pra eu ler, pra eu fazer exercício? Mas o que a gente não se dá conta, e eu também não me dava conta, é que o meu dia era todo errado, porque eu começava ele de forma errada. Eu era aquela pessoa que apertava o botão soneca 3, 4 vezes todos os dias pela manhã, quando o despertador tocava. E todos os dias, quando eu levantava ali do meu sono, depois de ter apertado várias vezes o botão soneca e ter voltado a dormir várias vezes, eu acordava me sentindo super cansada, super sem energia, parecia que eu nunca tinha dormido o suficiente. Eu lembro de comentar pro meu marido e dizia: meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir no médico, vou ter que fazer um exame, porque todos os dias eu acordo cansada. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se tá me faltando vitamina, eu não sei se eu tô dormindo demais, mas a sensação que eu sinto é que eu nunca dormi o suficiente. Até um dia que eu tava lendo um artigo sobre ciclos do sono e eu entendi o porquê que eu acordava cansada todos os dias. E sim, era porque eu tinha o hábito de apertar o botão soneca. E eu vou explicar de forma bem rápida e prática pra vocês, porque foi isso que me fez parar, tirar esse hábito de apertar o botão soneca todos os dias pela manhã. Bom, gente, o nosso sono, ele é feito de ciclos, certo? Tem muita gente que sabe disso, e se você não sabe, eu te aconselho a dar uma pesquisada. Nós temos ciclos durante a noite. Nós temos ciclos mais leves ali quando a gente vai pra cama e parece que a gente tá dormindo de uma forma um pouco mais leve. Depois nós vamos mudando de ciclo para um sono mais pesado até a hora que o nosso despertador toca ou que a gente acorda sem despertador. Quando nós estamos nos aproximando do horário de acordar, a nossa mente ela vai dando sinais pro corpo. Nessa última hora a gente entra ali num ciclo de sono um pouco mais leve, que é justamente a mente mandando alguns impulsos dizendo pro corpo: ó, tá na hora de acordar. E esses ciclos de sono, para se completar, eles levam, se eu não me engano, de 90 a 110 minutos. E o que então acontece na sua mente quando você aperta o botão soneca? Basicamente, explicando de uma forma bem fácil para que você entenda, nós forçamos a nossa mente a voltar a dormir. Ou seja, a nossa mente está ali no último ciclo, ela já mandou impulso pro corpo, você já acordou. Quando você aperta o botão soneca para dormir mais aqueles 5, 10 minutos, você força a sua mente a começar um ciclo todo novamente. Ciclo esse que a sua mente já tinha completado. Leva mais de 1 hora para que esse ciclo se complete. E você não vai poder dormir mais de 1 hora. Então, você dorme ali aqueles 5 minutos, faz que a sua mente volte e recomece um ciclo, e depois de 5, 10 minutos o despertador toca novamente, você acorda e levanta. O que resulta em uma mente que vai continuar em estado de sono por até 4 horas. Aquele simples fato de você apertar aquele botão e voltar a dormir vai fazer com que você fique sem foco, com preguiça, com essa sensação que eu tinha de que estava sempre cansada e achando que tinha alguma coisa de errado comigo. E provavelmente, como você já começou o seu dia nesse estado de preguiça e de cansaço, você vai levar o seu dia inteiro da mesma forma. Então, a partir de hoje, tira a opção soneca ali do seu despertador e a partir de amanhã não aperte mais nessa função, para que você comece o seu dia já ganhando. Hábito de número 2, não usar o celular na primeira, segunda e terceira ali hora da manhã. Eu era aquele tipo de pessoa que acordava, primeira coisa que fazia era pegar o celular e ali eu ficava rodando o feed das redes sociais até eu me dar conta que eu já estava ali naquele estado há 2, 3 horas. E isso me deixava extremamente desmotivada. Eu já acordava com aquela sensação de procrastinação, com aquela vontade de não fazer nada a não ser ficar no celular. Muitas das vezes ainda quando eu levantava da cama, depois de ter passado 3 horas no celular ali, eu pulava direto pro sofá e ali eu ficava. Porque toda a vontade ali de fazer coisas mais importantes no meu dia eu já tinha perdido por causa dessa primeira hora da manhã. Pessoal, eu sempre digo que para você mudar um hábito, você tem que identificar o gatilho. E o meu gatilho de procrastinação era pegar o celular na primeira hora da minha manhã. E quando você começa já o seu dia, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, você treina o seu cérebro a entrar no estado reativo. Você só responde a estímulos e dessa forma o seu cérebro ele vai criando um padrão de falta de foco, de excesso de distração. Você já tentou ler por meia hora sem se distrair, sem pegar o
celular, o foco, ele é um músculo que precisa ser treinado. Então você não pegando o seu celular na primeira hora da manhã, você começa a reeducar o seu cérebro para que você tenha mais foco, para que você consiga se concentrar melhor nas coisas e não só responder aos estímulos à sua volta. Então agora vocês imaginam esse combo que era a minha vida, que era o botão soneca mais o celular nas primeiras horas da manhã. E o terceiro hábito que eu tirei totalmente da minha vida, e esse sim, com certeza, é o responsável pelo primeiro hábito lá que eu falei que eu excluí, que era o hábito de ir para a cama a hora que eu queria. Eu costumava ir pra cama a qualquer horário. Às vezes eu ia pra cama às 10, às vezes eu ia pra cama meia-noite, às vezes eu ia pra cama 1 da manhã. Dependia se tinha coisas interessantes no meu feed ou não. Depois que eu atualizava ali 3, 4 vezes e via que não tinha mais nada de interessante pra ver, eu dizia, ah, não, agora eu vou pra cama. E isso em horários alternados. E essa inconstância de horário e super estímulo antes de dormir me deixava com insônia, me deixava mais cansada ainda de manhã e com ainda mais aquela sensação de que tinha algo de errado comigo, que eu precisava checar alguma coisa na minha saúde, porque eu me sentia cansada todos os dias. Hoje em dia o meu horário de ir pra cama é 9 horas da noite. Não importa se eu estou sem sono, não importa se eu não jantei ainda, 9 horas eu tô na cama. Pessoal, é muito importante que você tenha uma rotina de sono, que você vá pra cama todos os dias no mesmo horário, que você acorde todos os dias no mesmo horário, sem o botão soneca. A segunda atitude de mudança que eu tive na minha vida depois da primeira, que foi excluir todas as minhas redes sociais, foi criar uma rotina de sono. Eu entendi que aquele excesso de cansaço todos os dias da minha vida estava vindo de algum lugar. E aí eu fui em busca de ajustar o que eu precisava ajustar na minha vida. Tudo o que eu faço durante o meu dia, todos os hábitos bons que eu criei, muitos deles vieram desse hábito. Não tem como você ser uma pessoa focada se um dia você vai dormir 1 da manhã, outro dia às 3 da manhã e outro dia às 10 da noite. Não tem como você conseguir ter foco na leitura, nos estudos, no trabalho, se você aperta o seu botão soneca 500 vezes e faz com que a sua mente continue dormindo enquanto você está acordado. Não tem como você fugir da procrastinação se você treina a sua mente a pegar o celular da hora que você acorda à hora que você vai dormir. E quando eu entendi que todos esses hábitos estavam interligados, eu os excluí permanentemente da minha vida. Às vezes nós achamos que o problema é muito maior do que ele é. Eu já falei aqui, eu achava que a procrastinação era uma identidade minha, que eu era uma pessoa procrastinadora e preguiçosa e foi assim que eu nasci e assim que eu ia morrer. E quando eu entendi que eu não era procrastinadora e sim eu tinha o hábito de procrastinar, como consequência de todos esses hábitos que eu tive que eliminar da minha vida, eu comecei a ser a pessoa que pula da cama muitas vezes 2, 3 minutos antes do despertador tocar, sem nenhum traço de cansaço, de fadiga ou aquela sensação que eu tinha de que eu nunca tinha dormido suficiente. Eu comecei a ser a pessoa que tem prazer em levantar da cama, prazer em me exercitar de manhã, coisa que eu nunca achei na minha vida que um dia eu teria. Então, por favor, se dê uma chance e você vai ver como a sua vida vai mudar e como você vai começar a se olhar de uma forma diferente. Como você vai perceber que você não é uma pessoa preguiçosa, que você não é uma pessoa procrastinadora, mas sim que você tem coisas pra mudar, pra que você se torne a pessoa que você nunca imaginou que um dia você poderia se tornar. A gente se vê no próximo vídeo.